Nossos episódios tratam de incidentes graves e muitas vezes angustiantes. Se em algum momento você sentir que precisa de suporte, procure mais informações nas descrições do episódio. Pedro Rodrigues Filho, ou Pedrinho, como era conhecido, nasceu no dia 17 de junho de 1954. Ele tinha o crânio deformado devido a um chute na barriga que sua mãe, Manuela, levou de seu marido, Pedro Rodrigues, quando estava grávida. Devido à violência que o pai agrediu a mãe, Pedrinho e seus 7 irmãos mais novos tiveram sorte de terem nascido. As crianças Rodrigues cresceram numa fazenda no município brasileiro de Santa Rita de Sapucaí, no sul do estado de Minas Gerais. Embora a família fosse pobre, eles não viviam na extrema pobreza, que afligiu a classe rural brasileira nas décadas de 50 e 60. O crime era comum, água limpa era geralmente usada nas lavouras e a falta de saneamento causou muitas doenças que, pela falta de dinheiro, não podiam ser tratadas. Um ditado conhecido na área era de que Deus devia existir, porque o diabo certamente existia. O senhor Pedro trabalhava duro como guarda de segurança na escola local e recebia um salário mínimo. Ele era considerado um homem confiável, mas assim que bebia álcool, ele demonstrava comportamento violento. Manuela era uma disciplinadora religiosa que punia seus filhos constantemente e não tinha receio de espancá-los. O seu filho mais velho, o Pedrinho, costumava acompanhá-la à igreja, mas como ele nunca entendia os sermões do pastor, às vezes adormecia, e isso fazia com que ele levasse uma surra. O avô de Pedrinho, Joaquim, a quem Pedrinho descreveu como um cavalheiro simples, tornou-se seu mentor e o ensinou as habilidades necessárias para a sobrevivência, como nadar, plantar, colher e se defender. Joaquim levava Pedrinho para o açougue, onde trabalhava, e o ensinou a cortar carcaça de boi, que lhe foi útil mais tarde, quando começou a trabalhar no matadouro de frango. Joaquim treinou Pedrinho para se tornar, entre aspas, um homem digno, correto e justo. Ele cresceu como um adolescente resiliente e, embora sendo menor que os meninos de sua idade, ele era determinado e destemido. A característica mais marcante de Pedrinho era seu profundo ressentimento por injustiça. Em 1967, Pedrinho tinha 13 anos e a violência fazia parte do seu dia a dia. Ele vivia isto em casa, nas ruas e no trabalho, onde os animais eram abatidos sem levar em consideração as práticas humanitárias. Em uma ocasião, ele saiu para passear com o cavalo de seu primo, sem autorização, e ao retornar, o primo deu-lhe um soco forte no rosto. Chocado, Pedrinho olhou diretamente para seu primo, que era bem maior e mais velho, e disse: "Eu vou te matar." Seu primo riu e atingiu ele de novo. Outros parentes, que ouviram falar da briga, riram de Pedrinho por ser fraco. Durante as semanas seguintes, ele ficou consumido por sentimentos de vingança e injustiça. Um dia, Pedrinho e seu primo estavam ajudando seu avô na usina de cana-de-açúcar onde ele trabalhava. Os dois eram responsáveis por colocar a cana através do moedor, uma máquina com 2 rolos que esmaga a cana e extrai o seu suco. Pedrinho esperou pelo momento certo para empurrar calmamente seu primo no moedor, empurrando com toda a força, a fim de forçar o corpo dele através dos rolos. O braço de seu primo ficou esmagado até a altura do ombro. O resto de seu corpo ficou encostado na máquina. Pedrinho tentou puxar a cabeça do primo entre os rolos, mas o tamanho e a forma não cabiam na máquina, e fez com que os rolos girassem sem agarrá-la. Pedrinho, então, pegou uma tesoura de poda e começou a esfaquear seu primo,
na esperança de cortá-lo o suficiente para atravessá-lo através da máquina. Os trabalhadores ouviram os gritos e soaram um alarme. O avô dos meninos veio para socorrer e desligou a máquina. Pedrinho passou várias noites na prisão, mas como sua família dependia dele, eles informaram a polícia que nenhuma acusação seria feita. Como o Pedrinho era menor de idade, a polícia concordou em libertá-lo. Como punição, ele foi obrigado a limpar o sangue e a carne do moedor, o que levou 4 semanas para terminar. Ele não sentiu remorso por ter ferido gravemente seu primo, contando a história com diversão, dizendo que isso havia lhe dado prazer e que havia corrigido uma injustiça. Um ano depois, seu pai foi acusado de roubar comida e artigos de escritório da escola onde ele trabalhava durante suas patrulhas noturnas. Ele culpou o guarda diurno pelos crimes, mas foi demitido sem indenização e ficou conhecido como ladrão, sendo impossível para ele conseguir um outro emprego como guarda de segurança. Desempregado, ele não tinha como sustentar a família e eles tiveram que sobreviver com o salário de faxineira e lavadeira de Manuela, mãe de Pedrinho. Pedrinho foi para a selva com o rifle de seu avô, caçar macacos e chimpanzés, cujas peles poderiam ser transformadas em um fino couro para a revenda. As coisas só pioraram para sua família e muitas vezes Manuela ficava em prantos. Pedrinho acreditava sinceramente que o guarda diurno da escola era o responsável pelo roubo e que aqueles em posição de poder se recusaram a ouvir o lado da história de seu pai. A diretora e o vice-prefeito, que detinham o poder de contratar e demitir os guardas da escola, acreditaram na palavra do guarda diurno, sem investigar as evidências. Pedrinho colocou o rifle calibre 36 de seu avô, junto com a munição, um facão e uma tenda, numa mochila verde do exército, e foi acampar nas montanhas por 30 dias. Ele apenas matou o que era necessário para sobreviver, cauteloso para não explorar a floresta ou maltratar os animais selvagens. Mais tarde, ele explicou em sua autobiografia, chamada Pedrinho Matador, dizendo: "Eu não fui lá para morar ou me esconder dos meus problemas. Quando eu peguei as armas, eu tinha um plano e eu já sabia o que ia fazer. Eu estava indo buscar vingança." Ele voltou para a cidade e em uma noite ele ficou à espera do lado de fora da casa do vice-prefeito, observando enquanto um jipe entrava na garagem. O vice-prefeito saiu do veículo e foi surpreendido com o som de um tiro. Pedrinho atirou de novo, matando instantaneamente o vice-prefeito antes de fugir da cena. Embora o assassinato tenha dado a ele uma sensação de justiça, ele ainda sentia ódio do tratamento injusto sofrido pelo seu pai. Um mês depois, Pedrinho foi à escola e esperou na despensa onde o guarda diurno começava seu dia. Quando seu alvo chegou, Pedrinho apontou o rifle para ele e ordenou que ele sentasse numa cadeira no meio da sala. Ele olhou o guarda nos olhos e perguntou: "Você viu o que fez? Isso destruiu minha família. Meus irmãos estão morrendo de fome por sua causa. Você acha justo ter feito isto?" Percebendo quem ele era, o guarda começou a chorar, pedir desculpas e implorar por sua vida. Pedrinho atirou nele 2 vezes. Depois cobriu seu corpo com móveis e caixas. Ele botou fogo na pilha e fugiu. Ele se refugiou na casa de sua madrinha em São Paulo, onde conheceu uma mulher chamada Botinha. Viúva de um narcotraficante muito conhecido, Botinha era uma criminosa que usava sua beleza e influência para atrair adolescentes e crianças para sua quadrilha. Ela recebeu Pedrinho em sua casa no centro de São Paulo e, apesar de ele ter apenas 14 anos, ela envolveu em relações sexuais e colocou ele para trabalhar no tráfico e vendendo drogas. Embora ele tivesse pouca experiência, o relacionamento com Botinha
permitiu que ele assumisse uma posição mais alta na hierarquia criminal. Mas os traficantes mais velhos e experientes ficaram com inveja e se recusaram a reconhecer sua autoridade. A namorada de um dos seus rivais avisou-lhe para se cuidar e estar preparado para uma emboscada quando ele menos esperasse. Logo depois, outros meninos convidaram Pedrinho para uma lagoa local para escapar do calor e fumar maconha. Enquanto descia a ladeira em direção à água, notou que seus companheiros estavam armados e agindo estranhamente. Ele pegou uma arma e ordenou que largassem as armas, exigindo saber por que eles estavam planejando matá-lo. Mas eles se viraram e fugiram. Pedrinho atirou neles, matando 2 e ferindo gravemente outro. Ele então passou a ser conhecido como Pedrinho Cartucheira, devido à sua arma preferida, uma espingarda calibre 12, de 2 tiros e de cano cerrado. Pedrinho trabalhava com 2 amigos que ele confiava. O trio cuidava um do outro, revezando os turnos para manter a guarda enquanto os outros 2 dormiam. Juntos, eles praticaram inúmeros crimes, incluindo um em Jacareí, cidade industrial, localizada entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles deveriam ter feito negócio com um traficante de drogas conhecido como China, mas Pedrinho teve uma antipatia imediata por ele, considerando-o um valentão e trapaceiro. Em vez disso, ele decidiu roubá-lo. O trio roubou as drogas e as armas do China, atirou em um de seus homens, ferindo China e seu irmão. Pedrinho, então, vendeu os itens para um revendedor que ele respeitava. Logo ele se tornou o alvo dos principais esquadrões da morte do Brasil, que eram milícias compostas por policiais de folga e outros membros das forças de segurança do Estado. Eles andavam pelas ruas com o objetivo de acabar com o crime nas favelas, matando traficantes, desalojados e crianças de rua, com a aprovação secreta do governo militar, invariavelmente sem consequências. Em um esforço para se esconder dos esquadrões da morte e de seus inimigos, Pedrinho tornou-se um transeunte, dormindo em carros, cemitérios e igrejas. Ele participava de uma transação de drogas com sua chefe Botinha, mas a polícia preparou uma emboscada para a reunião, depois que eles foram dedurados por traficantes rivais. Um tiroteio ocorreu e Botinha foi morta. Pedrinho, de 16 anos, ficou gravemente ferido, mas conseguiu escapar, refugiando-se com parentes. Eles o introduziram ao candomblé. Pedrinho aderiu à religião e seus cabelos e sobrancelhas foram raspados como parte da doutrinação. Sua cerimônia de iniciação ocorreu à meia-noite, em uma pedreira deserta, supervisionada por uma dúzia de devotos que dançavam ao ritmo dos tambores. Ele foi obrigado a matar um gato e beber seu sangue, depois colocar as entranhas por todo o seu corpo. A carcaça foi então estufada com sementes e enterrada. Pedrinho acreditava que o ritual tinha lhe dado poderes de invencibilidade. Uma semana depois, ele voltou ao local para desenterrar o corpo do gato e remover as sementes que haviam endurecido. Seu tio então fez uma guia com elas e colocou no pescoço de Pedrinho, avisando-o para nunca tirá-la. Em sua autobiografia, Pedrinho escreveu: "A partir de então, os policiais abriam fogo, mas as balas não me atingiam. Os inimigos atacavam e eu me defendia com facilidade. Nada me impedia. Antes eu tinha medo, mas depois da cerimônia, era como se nada pudesse me afetar." A partir daquele momento, Pedrinho se viu como defensor dos fracos e vulneráveis. Ele sequestrava caminhões de alimentos para alimentar moradores de favelas. Queimava lojas se acreditasse que os proprietários haviam enganado clientes. E matava homens que abusavam de mulheres.
Seu castigo para a crueldade com os animais era punir o agressor com a mesma moeda. Ele roubava os traficantes de drogas que considerava ruins e vendia seus produtos aos que considerava justos. Ele se mudou para Campo Grande, um bairro no oeste do Rio de Janeiro, onde se apaixonou por uma garota chamada Maria Aparecida Olímpia. Maria logo ficou grávida e o jovem casal mudou-se para uma modesta casa. Pedrinho continuou seu vigilantismo, considerando o que fazia como algo legalmente errado, mas moralmente justo. Quando Maria estava grávida de 7 meses, Pedrinho chegou em casa e descobriu que ela havia sido assassinada junto com o bebê, ainda não nascido, e seu guarda-costas. Os assassinos usaram o sangue de Maria para rabiscar na parede as palavras: "Nós vamos te pegar." A essa altura, Pedrinho tinha tantos inimigos que não conseguiu concluir quem era o responsável, e passou mais de 1 ano tentando descobrir. Às vezes, torturando pessoas em busca de informações. Suas investigações foram em vão, até que um dia ele parou em um bar e disseram que uma jovem do Vale do Paraíba, que dirigia um jipe, estava procurando por ele. Pedrinho descobriu que ela era uma ex-mulher do China, o traficante de drogas que ele havia encontrado e confrontado 2 anos antes. Ela mostrou as cicatrizes, hematomas e marcas de queimadura que o China desferiu em seu corpo e revelou que foi ele quem tinha ordenado o assassinato de Maria. Pedrinho ficou frustrado por não suspeitar do China antes, sabendo que já existia uma hostilidade antiga entre eles. Ele descobriu que o irmão do China se casaria no sábado seguinte e recrutou os 2 amigos que haviam participado do assalto em Jacareí, ordenando que todos os homens presentes fossem baleados. Ele alertou que nenhuma mulher ou criança poderia ser ferida, afirmando: "Se vocês atirarem nelas, terão que lidar comigo." As celebrações do casamento estavam a todo vapor quando Pedrinho e seus amigos fingiram ser convidados e bateram na porta do salão de recepção. Um homem mais velho respondeu, e Pedrinho lhe disse: "Sou um convidado de honra do China. Acredito, o convidado mais esperado da noite." Pedrinho e seus comparsas invadiram o salão, ordenando que todas as mulheres e crianças fossem para o piso superior. China apontou o revólver para Pedrinho, mas Pedrinho atirou no peito dele com sua espingarda de calibre 12, matando-o instantaneamente. Eles continuaram atirando indiscriminadamente, parando somente quando suas munições acabaram, e saíram caminhando calmamente pela chacina até chegar ao bar onde beberam, como se nada tivesse acontecido. No total, 7 homens foram mortos e outros 16 ficaram feridos. A única mulher ferida foi a mãe do China, cujo braço foi ferido na tentativa de proteger o filho. Pedrinho alegou posteriormente que o ferimento foi culpa dela. As notícias do massacre do casamento se espalharam e Pedrinho, de 18 anos, ganhou o apelido de Pedrinho Matador. Sua obsessão desenfreada e impiedosa com a vingança fez dele uma figura temida, mas alguns o reconheciam por ter uma reputação de protetor de mulheres e crianças. Pedrinho adotou o estilo de vida de um gangster e iniciou um relacionamento poligâmico com irmãs gêmeas. Ele se divertia com sua notoriedade e com o medo que sua presença tinha entre aqueles que considerava escória, dizendo: "Eu tinha dinheiro, moral, respeito e poder." Ele fez questão de garantir que os criminosos tivessem mais medo dele do que dos esquadrões da morte. Adicionando a infinidade de tatuagens que ele já tinha, ele tatuou as palavras "Eu mato por prazer" na parte interna do antebraço direito. No braço esquerdo, ele tatuou o nome de Maria em a inscrição "Eu posso matar por amor." Mais tarde, ele contou ao jornalista Roberto Cabrini, no programa de TV Conexão Repórter, que ele matava todos os dias durante esse período. Se ele passasse um dia sem matar alguém, ele ficava agitado. Ele disse ao repórter: "Eu convocava o diabo. Era um ritual. Era assim: esse é seu,
Esse corpo é seu. Esse sangue é seu. Ele bebia o sangue de suas vítimas, acreditando que ficaria mais forte. A polícia brasileira iniciou uma caçada para localizar Pedrinho. Como resultado, vários de seus companheiros e amigos de confiança foram assassinados, o que causou o aumento da sua paranoia. Ele não confiava em ninguém e constantemente sentia como se a polícia estivesse se aproximando dele. Em 24 de maio de 1973, Pedrinho estava bebendo no bar, onde o pai de suas namoradas gêmeas trabalhava. Sem que ele soubesse, o pai das gêmeas tinha alertado a polícia sobre a sua presença, e logo em seguida, a polícia invadiu o bar. Houve então um tiroteio e Pedrinho foi baleado. Antes de perder a consciência, ouviu os policiais gritando pela sua morte. Ele acordou acorrentado a uma cama de hospital, cercado por enfermeiras, policiais e repórteres, que testemunharam o momento em que Pedrinho Matador foi formalmente acusado de assassinato. Ele passou 25 dias se recuperando no hospital, completamente retido e sob vigilância 24 horas. Quando estava suficientemente bem para ser transferido para a prisão, teve a opção de ficar em custódia protetora ou no setor comunitário, onde os amigos, irmãos e filhos de muitas de suas vítimas estavam cumprindo sentenças. Pedrinho escolheu ficar no setor comunitário. Ele adorou sua nova fama, mas ficou desapontado ao saber que só seria acusado de 18 homicídios, dizendo ao tribunal: "Só isso não pode ser tão pouco." Pedrinho insistiu que ele havia matado mais de 100 homens, mas foi condenado por apenas 14 assassinatos e recebeu uma sentença de 126 anos de prisão. Quando Pedrinho estava sendo transferido para a prisão, os policiais o colocaram na traseira do camburão como um estuprador. Ao chegarem ao seu destino, Pedrinho Matador tinha cometido mais um assassinato. As prisões brasileiras são notoriamente conhecidas por serem uma das mais severas e violentas do mundo. No início da década de 70, suas condições eram precárias. Elas estavam superlotadas, insalubres, inseguras e desumanas, com doenças infecciosas como tuberculose e dengue se espalhando facilmente. A expectativa média de vida de um prisioneiro era baixa, e era quase inédito um preso sobreviver 15 anos na prisão sem morrer de doença ou nas mãos de um inimigo. A prisão de Araraquara, em São Paulo, onde Pedrinho esteve cumprindo sua pena, era uma das mais terríveis, com agressões brutais ocorrendo diariamente e frequentemente ocorriam mortes. Às vezes, dezenas de prisioneiros eram mantidos em uma única cela pequena, onde não havia espaço suficiente para se deitar. Os carcereiros eram considerados grosseiros, cruéis e indiferentes. Os piores eram sádicos ou corruptos e dispostos a aceitar subornos para violar as regras. Os poucos funcionários mal remunerados deixavam os prisioneiros entregues a si próprios. Os guardas entregavam as chaves das fechaduras internas a todos os presos que eram líderes e tinham a tarefa restrita de proteger o exterior da prisão. Às vezes, armas, drogas e até mulheres eram contrabandeadas. Para a maioria dos presos, a única maneira de se proteger era se juntar a uma quadrilha que fornecia proteção. A guerra de quadrilha entre criminosos de diferentes cidades resultou em batalhas onde prisioneiros eram frequentemente decapitados ou estripados em demonstrações de poder. Até para os padrões brasileiros, Pedrinho foi preso jovem, pois metade de todos os presos do sexo masculino tinham entre 20 e 29 anos. Embora a reputação sombria das prisões fosse bem conhecida, ele estava completamente despreparado para o que lhe esperava. Em sua autobiografia, ele escreveu: "Quando passei pelo processo, comecei a entender o que passaria. A cela era pequena, não havia colchão, não havia nada, apenas o piso de concreto congelado. Não havia chuveiro, era apenas um fio de água. Não havia banheiro, havia apenas um buraco no chão. Sendo Pedrinho um novato, sua área de dormir ficava mais próxima do buraco sanitário. Assim que ele chegou,
virou o alvo dos outros prisioneiros por causa dos seus crimes, reputação e notoriedade. Com a ajuda de um companheiro de cela, Pedrinho fez uma faca de uma colher, que afiou até ficar pontuda, a qual ele carregava com ele o tempo todo. Quando ele entrou no pátio da prisão pela primeira vez, 5 homens o cercaram, enquanto os outros presos observaram silenciosamente. Os relatos divergem sobre o que aconteceu depois, mas 3 dos homens que emboscaram Pedrinho foram mortos e os outros 2 ficaram gravemente feridos. Logo ficou claro que Pedrinho mataria sem hesitar. Quando ele não estava usando facas improvisadas ou armas obtidas ilegalmente, ele usava as próprias mãos para quebrar o pescoço dos companheiros de prisão. Ele aprendeu artes marciais sozinho e treinou sua tolerância à dor, socando as paredes de uma cela até que estivessem cobertas de sangue. Ele planejava seus assassinatos de forma metódica, sempre fazendo amizade com seus alvos durante semanas ou meses, compartilhando comida ou pertences com eles, e os abraçando para deixar relaxados antes de atacá-los quando menos suspeitavam. A mãe e a avó de Pedrinho o visitavam toda semana. Uma noite, após uma visita de sua mãe, ele foi dormir cedo, enquanto seus colegas de cela ficaram bebendo, cheirando cocaína e jogando. Pedrinho acordou para ir ao banheiro e notou que alguns de seus colegas de cela estavam agindo de forma estranha, diminuindo o volume do rádio enquanto ele passava. No dia seguinte, ele notou que os prisioneiros olhavam subitamente para ele no pátio e que eles mudavam os tópicos de conversa abruptamente quando ele se aproximava. Ele foi para a área de ginástica para começar seu treino de 2 horas, onde ele permaneceu sozinho. Durante o treino, um guarda se aproximou e chamou Pedrinho ao escritório do diretor da prisão. O diretor informou que sua mãe, Manuela Rodrigues, havia sido mutilada até a morte com um facão enquanto ela dormia. Os presos ouviram a notícia do assassinato pela rádio local, mas ninguém queria ser o primeiro a contar a ele. O pai de Pedrinho foi acusado do assassinato e levado à prisão. Pedrinho aceitou a oferta de ver sua mãe no necrotério antes de seu enterro. Quando ele estava de pé, debruçado sobre o caixão dela, ele prometeu se vingar de sua morte. Uma semana depois, ele soube que sua tia paterna tinha ido à prisão e deixado um bolo para ele como sinal de paz. Pedrinho dividiu a sobremesa entre seus companheiros de cela e os cães vira-latas que alguns dos prisioneiros mantinham como animais de estimação. Logo depois, um filhote começou a vomitar e outro desmaiou. Um de seus colegas de cela também começou a vomitar. O bolo foi testado, revelando que havia sido feito com veneno. Pedrinho foi interrogado e transferido para outra penitenciária, a mesma onde seu pai estava preso. Porém, Pedro Rodrigues, seu pai, estava preso numa outra seção da prisão, para sua própria segurança. Um dia, Pedrinho fingiu estar doente e chamou um guarda para sua cela. Usando uma faca que ele conseguiu adquirir, ele rendeu o guarda e retirou as suas chaves. Depois disso, ele foi para o pavilhão onde seu pai estava preso. Os outros presos rapidamente se dispersaram. Pedro, o pai, não tentou correr e parou num canto perto de uma parede. Quando Pedrinho se aproximou, seu pai disse: "Você está certo, meu filho." Os dois se agarraram e caíram no chão. Pedrinho subiu em seu pai e o esfaqueou 22 vezes, uma facada a mais do que seu pai tinha dado na sua mãe. Pedrinho tinha prometido à sua falecida mãe um ato final de vingança. Ele removeu o coração do pai, cortou um pedaço, mastigou e cuspiu no chão. Alguns segundos depois, Pedrinho voltou para sua cela e soltou o guarda que havia prendido. Ele o entregou a faca e as chaves e permitiu com que ele o algemasse para poder ser levado embora. Embora Pedrinho soubesse que provavelmente permaneceria na prisão pelo resto de sua vida, ele achava que não deveria permanecer ao lado de criminosos que considerava indignos para viver. Seguindo seu autoimposto código moral,
Ele continuava a ter como alvo estupradores, pedófilos e homens que assassinaram mulheres ou crianças. Ele recebeu o apelido de O Justiceiro, em homenagem ao personagem vigilante da Marvel Comics, que usava métodos letais em sua campanha contra o crime. Pedrinho geralmente se mantinha na dele, mas às vezes fazia amizade e protegia outros presos, como um prisioneiro chamado Cláudio. Quando Cláudio estava próximo de ser libertado, ele prometeu que o ajudaria o seu protetor a escapar. Pedrinho deu a Cláudio o endereço da casa de sua avó, onde seria bem-vindo e ajudado. Lá, Cláudio se envolveu romanticamente com a irmã de Pedrinho, Silvana. No entanto, uma noite, o irmão de Pedrinho desrespeitou Cláudio, batendo nele e acusando-o de ter tido um relacionamento sexual com Pedrinho na prisão. Consumido pela raiva, Cláudio disparou sua arma e acidentalmente matou Silvana e feriu uma amiga dela. Cláudio foi preso de novo, onde Pedrinho assegurou a ele que não sentia ressentimento pela morte de sua irmã e retomou seu papel de protetor. Um dia, Cláudio estava estudando em uma cela quando Pedrinho se aproximou. Sem dizer uma palavra, ele puxou a cabeça de Cláudio para trás pelos cabelos e usou uma faca para decapitá-lo violentamente. Pedrinho afirmou mais tarde que estava satisfeito por ter se vingado da morte da irmã, dizendo: "Ele era meu amigo, mas eu tive que matá-lo. Estou justificado." Quando ele não estava levantando pesos, praticando artes marciais ou matando seus companheiros de prisão, Pedrinho foi aprendendo a ler e a escrever. Ele começou a receber cartas de amor de fãs, juntamente com apelos pedindo que ele corrigisse os erros que seus companheiros de prisão cometeram do lado de fora. Se o remetente parecesse genuíno, Pedrinho atendia o pedido, recusando-se a aceitar qualquer dinheiro pela matança. Ele alegou receber até 50 cartas por semana, incluindo várias propostas de casamento. Ele ignorou a maioria dos pedidos românticos, mas começou a manter contato com uma prisioneira e os dois desenvolveram um relacionamento. Eles se corresponderam regularmente durante anos e finalmente se conheceram pessoalmente quando a mulher foi libertada. Os psiquiatras da prisão diagnosticaram Pedrinho como um psicopata incapaz de sentir remorso ou simpatia, além de sofrer de paranoia e transtorno de personalidade. Durante uma avaliação psicológica em 1982, a maior motivação de Pedrinho na vida foi detalhada como uma afirmação violenta de si mesmo, apesar dos psicólogos acreditarem que sua raiva era dirigida apenas àqueles que cometeram erros e que ele era inofensivo à sociedade cumpridora da lei. Como muitos assassinos em série, Pedrinho colecionava recortes de jornal sobre sua vida e crimes. Durante o cumprimento de sua pena, ele foi julgado por vários assassinatos. Ele descreveu sua motivação para uma delas como, abre aspas, "Eu não gostei da cara dele", fecha aspas, e disse que outra de suas vítimas roncava demais. Pedrinho disse ao repórter Roberto Cabrini que ele estava apenas sacaneando o tribunal e que suas motivações eram, na verdade, muito mais complicadas. Ele contou que uma vez, após um tumulto na prisão, ele e outro preso foram alojados em uma sala. Lá, Pedrinho recebeu a visita de sua namorada, e quando o casal estava em sua intimidade, Pedrinho notou seu companheiro de quarto espiando. Ele acabou matando-o, alegando desrespeito e grosseria. A miséria, o tédio e a ociosidade dentro do sistema penitenciário brasileiro aumentaram os problemas psiquiátricos de Pedrinho, levando-o a matar por razões cada vez mais absurdas. Ele cumpriu sua pena em 9 instituições diferentes e continuou sua matança em cada uma delas. Os detalhes do crime mais horrível que cometeu são duvidosos, pois a única evidência que se tem é o relato de Pedrinho anos depois, durante uma entrevista com o jornalista Roberto Cabrini. Pedrinho acreditava que um de seus amigos foi morto por causa de uma mentira espalhada por um preso transexual. Por isso, ele alegou ter invadido uma área da prisão onde os presos trans ficavam, matando 16 por vingança. Pedrinho afirmou que os gritos de terror de suas vítimas eram tão intensos
que ele perdeu a audição por 3 dias. A essa altura, 71 assassinatos haviam sido definitivamente atribuídos a Pedrinho, e sua sentença acumulativa totalizou 400 anos. Em 1985, as autoridades decidiram transferi-lo para uma enfermaria psiquiátrica, ordenando que ele não tivesse contato com outros pacientes. Pedrinho foi transferido para a prisão de segurança máxima e centro de tratamento psiquiátrico de Taubaté, a aproximadamente 130 quilômetros de São Paulo. O centro possui uma área específica, construída para abrigar presos considerados perigosos demais para serem mantidos no sistema penitenciário geral. Os internos passavam o dia em celas individuais e só podiam sair para comer e se exercitar, sob estrita supervisão. Esses métodos foram tão eficazes que Pedrinho nunca mais matou ninguém. Em vez disso, ele se distraía lendo, escrevendo cartas, jogando paciência e socando repetidamente a parede de sua cela até receber um saco de areia como alternativa. Pedrinho tinha pesadelos com muitas de suas vítimas, que apareciam na forma de animais como cobras, onças, tigres, ratos e macacos. Ele sempre sabia exatamente as criaturas que correspondiam com suas vítimas, e em seus sonhos, eles as matava novamente. O pai dele aparecia na maioria. Pedrinho disse mais tarde a um jornalista, abre aspas, ele aparecia como uma cobra, e no meu sonho ele me atacava, me mordia, e eu o segurava e dizia, eu te matei, isso mesmo, e te mato novamente. E eu esmagava a cobra que estava falando. Era uma cobra, mas era meu pai falando. Fecha aspas. No início dos anos 90, um ex-cirurgião plástico chamado Rosmani Ramos foi transferido para Taubaté. Ramos havia sido condenado a 53 anos por roubo de avião, contrabando de carros e assassinato de seu piloto pessoal e comissário de bordo. Segundo Pedrinho, Ramos denunciou os planos de fuga de um prisioneiro jovem para os guardas, e quando Pedrinho se aproximou dele na lanchonete para discutir o assunto, Ramos lhe deu um soco na boca. Pedrinho revidou, derrubando Ramos no chão e pisando no pescoço dele, mas os guardas rapidamente intervieram. Daquele momento em diante, Pedrinho só podia comer sozinho em sua cela, mas o conflito entre os dois prisioneiros só aumentou. Pedrinho alegou que uma vez um companheiro de prisão lhe entregou um pedaço de bolo através das barras de cela. E quando ele provou um pedaço, sua boca começou a sangrar. Percebendo que o bolo havia sido envenenado, ele rapidamente engoliu uma lata inteira de leite em pó para evitar a intoxicação. Ele tinha certeza de que Ramos tinha mandado o bolo, mas nunca teve a chance de confrontá-lo. Ramos foi libertado e voltou a praticar a cirurgia plástica. De 1992 a 2002, Pedrinho ficou em completo isolamento e só teve contato com os guardas, os quais ele sempre foi respeitoso e educado. Ele só podia ficar no pátio de exercícios sozinho, sob a supervisão de 2 guardas que estavam preparados para matá-lo se ele saísse da linha. O interesse público por Pedrinho Matador continuava, e os jornalistas mais ousados costumavam visitá-lo de vez em quando. Ele disse a um deles que os funcionários da prisão não tinham motivos para temê-lo, porque ele apenas matou canalhas. Em agosto de 1996, durante uma entrevista televisionada de dentro da prisão, o repórter Eduardo Faustini perguntou a Pedrinho se ele mataria novamente caso fosse libertado. Ele respondeu calmamente, sim, eu mataria. Para simplificar, sou um assassino e sempre fui. Em 1998, outro detento notório chegou à prisão. O motoboy Francisco de Assis Pereira foi um assassino em série, conhecido como o Maníaco do Parque. Ele posava como um caçador de talentos para uma agência de modelos e levava suas vítimas mulheres para o Parque Estadual de São Paulo, onde as estuprava e as torturava. Ele também estrangulou 11 de suas vítimas à morte e foi condenado a 268 anos pelos 20 crimes cometidos. Um jornalista visitante perguntou a Pedrinho o que ele achava do novo detento,
e ele respondeu: "O meu maior sonho hoje é ficar sozinho com ele. O meu sonho é quebrar o pescoço dele. Ele não devia ter feito o que fez. Ele matou muitas garotas vulneráveis. Eu odeio estupradores assassinos." A afirmação de Pedrinho em querer matar o maníaco do parque foi manchete nacional. Em resposta, o diretor da prisão divulgou um depoimento assegurando ao público que não havia como ele cumprir sua ameaça, dizendo à imprensa: "Mesmo que Pedro possa sair da cela, ele não saberá onde encontrar Francisco. Além disso, os dois estão sempre escoltados por guardas da prisão." No dia 17 de dezembro de 2000, durante o horário de visitas, um preso de Taubaté conseguiu contrabandear uma arma e abriu fogo contra prisioneiros de uma facção rival. Em meio ao caos que se seguiu, os presos assumiram o controle da cadeia e tomaram 23 reféns, incluindo 4 crianças. Durante o motim, os presos negociaram a transferência de 10 presidiários para outra prisão em troca da libertação de pequenos grupos de reféns. As informações de dentro da prisão dão conta de que as facções estavam se aproveitando da situação para se vingar de seus rivais, e vários assassinatos ocorreram. O maníaco do parque estava entre os que foram supostamente mortos, pois estava desaparecido de sua cela, especulando-se que Pedrinho Matador havia cumprido sua ameaça. Todos os reféns foram libertados ilesos um dia depois, relatando que seus captores os haviam tratado bem durante o sequestro e que Pedrinho havia lhes trazido comida e os mantido confortavelmente. No dia seguinte, o Departamento de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo anunciou que o maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, não havia sido morto durante a rebelião, como inicialmente havia sido especulado. Pedrinho disse aos repórteres que queria ter matado o assassino durante a rebelião, mas estava ocupado cuidando dos reféns. O fato de ele não ter obtido êxito com o assassinato foi uma decepção para grande parte do público. No início dos anos 2000, as autoridades brasileiras se reuniram para discutir um problema raro, mas significativo. O artigo 5º da Constituição brasileira afirmava que ninguém no Brasil poderia ser mantido preso por um período superior à sua expectativa de vida. O Código Penal brasileiro foi criado quando a expectativa de vida no país era de 43 anos e não tinha sido atualizado desde então. A sentença máxima que o Código permitia era que o indivíduo cumprisse 30 anos para todos os seus crimes combinados, independente da sentença proferida ou dos crimes cometidos. A menos que eles morressem antes de completar sua pena, todos os presos deveriam ser libertados ao término do prazo de 30 anos. Portanto, Pedrinho, condenado a 400 anos cumulativos, tornou-se elegível para a liberdade condicional em 2003. Embora Pedrinho tenha sido condenado por 71 assassinatos, ele afirmou ser responsável por pelo menos 100. Em um artigo de 2003, intitulado Um Monstro do Sistema, o jornalista Ricardo Mendonça escreveu: "Ele gosta de ressaltar sua fama contando outras histórias, muitas das quais não podemos ter certeza se aconteceram ou não. Como muitos assassinos em série, suas histórias costumam misturar realidade e fantasia, e a maioria dos cadáveres que ele se orgulha de ter feito nunca foram encontrados." No entanto, o jornalista observou que a manutenção de registros nas prisões brasileiras da década de 70 era caótica, e as autoridades e os jornalistas tinham que confiar no relato de testemunhas para determinar o que provavelmente tinha ocorrido lá dentro. O artigo concluiu assim, abre aspas, "Portanto, é provável que Pedrinho tenha matado menos do que ele diz, mas mais do que aparece em seu arquivo, o que é prova da ineficiência da polícia e do judiciário." Fecha aspas. Pedrinho havia admitido anteriormente a um repórter que continuaria matando se fosse libertado. Uma afirmação que demonstrou uma falta de arrependimento ou remorso. Ele disse assim ao jornalista Eduardo Faustini: "Na minha opinião, as coisas que faço são boas para a sociedade. Estou matando meus inimigos e pessoas que estupram, que matam crianças, que matam homens de família. Eles merecem viver? Me fala, eles não." Pedrinho voltou à penitenciária estadual um ano antes da sua libertação. Lá, ele se comportou como um detento exemplar e se tornou coordenador de limpeza.
Ele afirmou que não tinha inimigos e que não planejava matar ninguém, a menos que se deparasse com o maníaco do parque. Pedrinho estava animado com sua libertação. Embora estivesse com 50 anos, ainda parecia jovem e se mantinha em forma. Ele planejava voltar para sua família e ganhar a vida trabalhando em um matadouro, como fazia quando menino, admitindo que não sabia fazer nada além disso. Ele não sabia que policiais, autoridades penitenciárias e políticos estavam tendo reuniões para discutir maneiras de como mantê-lo preso. Na última hora, um juiz encontrou um artigo no Código Penal que poderia ser interpretado afirmando que os crimes cometidos após o início de uma sentença poderiam ser considerados novos e separados, permitindo que a sentença de Pedrinho fosse prorrogada por mais 14 anos, adiando então sua libertação para 2017. Embora essa interpretação pudesse ser contestada nos tribunais superiores, Pedrinho não tinha advogado e permaneceu alheio ao plano de impedir sua libertação. O jornalista Ricardo Mendonça visitou Pedrinho no meio da esperada libertação e ficou numa posição incômoda por saber o destino de Pedrinho antes dele, e escreveu o seguinte: ele acredita que será libertado no dia 25. De fato, isso não vai acontecer. Sua sentença foi prorrogada por causa dos crimes que cometeu atrás das grades. Pedrinho poderia até recorrer desta decisão, mas ele não sabe disso. Finalmente, Pedrinho ficou sabendo da notícia e conseguiu encontrar alguém para ajudá-lo a recorrer à decisão. Em 24 de abril de 2007, Pedrinho Rodrigues Filho foi solto após cumprir 34 anos, 4 a mais do que a lei atual permitia. O sistema penitenciário brasileiro não fornecia nenhum tipo de programa de ressocialização, e pelo menos 70% dos presos libertados se tornaram reincidentes. Além disso, ex-presidiários não eram monitorados após a libertação, permitindo Pedrinho viver por conta própria. Ele se mudou para uma casinha rosa, em uma área remota do país, para ter uma vida tranquila com seu cachorro labrador. Ele frequentava a igreja de uma pequena vila próxima e trabalhava como zelador em uma fazenda. Seu vizinho o descreveu aos repórteres como um homem trabalhador, sério e religioso. As autoridades estavam prontas para prender Pedrinho desde o momento em que ele foi libertado, mas não sabiam onde encontrá-lo. Após uma denúncia anônima da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil, ele foi encontrado em uma fazenda em Camboriú, no sul do Brasil. Na manhã de 15 de setembro de 2011, ele foi preso e acusado de 6 motins ocorridos durante o seu encarceramento, incluindo a privação da liberdade de um carcereiro. Pedrinho foi acusado também de possuir um revólver calibre 38 carregado, o que violava os termos da sua liberdade condicional. Ele não resistiu. Antes de ser levado preso, ele deixou seu cachorro com o vizinho. Dezenas de repórteres estavam esperando na delegacia. Um deles perguntou: "Você acha que já pagou por seus crimes?" Pedrinho assentiu e respondeu: "Eu paguei pelos meus crimes." Ele voltou à sua rotina na prisão, como fazer exercícios, ler e promover seu status de celebridade. As cartas de fãs chegavam constantemente e ele recebia mais visitas do que nunca, incluindo repórteres, cineastas e autores que queriam documentar sua vida. Ele foi comparado ao assassino em série fictício Dexter Morgan, da série de televisão Dexter, que se considerava um justiceiro onde o sistema era falho. Em 2012, em uma entrevista que deu na prisão, Pedrinho disse ao jornalista Marcelo Rezende que não havia matado ninguém que não tivesse merecido, acrescentando que não acreditava em arrependimentos. Em 6 de dezembro de 2017, 6 anos após sua segunda prisão, Pedrinho foi libertado de novo. Aos 64 anos, ele ainda parecia jovem, devido em parte ao treinamento físico que começava todo dia às 4 da manhã. Embora ele não tenha sido condenado por nenhum assassinato durante seu segundo encarceramento, em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini para o programa Conexão Repórter, Pedrinho disse que o último assassinato que ele cometeu foi cerca de 5 anos atrás. Ele esclareceu
que esse caso não tinha sido cometido na prisão e, quando pressionado, recusou-se a discutir o assunto, dizendo: "É meio complicado, está bem?" Pedrinho disse a Roberto Cabrini que não mataria novamente, a menos que alguém mexesse com sua família. Ele mantinha um relacionamento próximo com uma de suas irmãs e a família dela, e frequentemente jantava com eles. Ele também frequentava a igreja, certo de que Deus havia perdoado os seus pecados, e desejava se casar e ter filhos. Mas ainda tinha inimigos, detalhando um incidente que ocorreu em Santa Catarina, onde ele quase foi morto, mas conseguiu escapar quando seus rivais foram buscar reforços. Ele alegou que não procurou se vingar contra eles. Pedrinho agora está nas mídias sociais e sua história virou popular. Ele foi apelidado de Dexter, o assassino em série, e seus fãs acreditam que ele livrou o mundo do mal e que protegeu aqueles incapazes de se proteger. No Brasil, menos de 10% dos assassinatos são resolvidos, e muitos brasileiros acham que Pedrinho foi o justiceiro que precisavam. Ele tem mais de 2.000 seguidores no Facebook, onde publica frases motivacionais, vídeos demonstrando suas habilidades culinárias e fotos de novas tatuagens cobrindo as velhas. O nome de Maria foi coberto com uma pena, e Pedrinho explicou: "Apaguei porque ela não existe mais, ela se foi." Sua tatuagem mais infame, que dizia "Eu mato por prazer", foi substituída pela imagem de um escorpião. Uma que dizia vingança, agora diz amor. Existe uma canção de rap escrita sobre ele. Ele está disponível para palestras motivacionais e entrevistas. Atualmente, está trabalhando em um documentário com o diretor Bruno Santana. Ele agora afirma que quer deixar Pedrinho Matador para trás, dizendo ao repórter William Cardoso que não quer mais ser conhecido por esse nome. Mas o apelido se tornou sua marca. Seu canal no YouTube, com mais de 120 mil assinantes e mais de 5,5 milhões de visualizações, chama-se Pedrinho Ex-Matador, e afirma: "Nesse canal, você vai conhecer e acompanhar a vida do maior serial killer do Brasil." Pedrinho Matador foi condenado à maior pena já vista no Brasil. Bateu o recorde de sobrevivência na cadeia e bateu o recorde de tempo preso. Jamais outro detento passou tanto tempo preso atrás das grades. Ele costuma postar vários vídeos por dia e se diverte com as transmissões ao vivo. Os vídeos são produzidos por seu amigo Pablo Silva. Ele compartilha lições para os jovens sobre os perigos do crime, alertando-os de que drogas e atividades ilícitas, como vandalismo, desrespeito aos idosos e mentir para os pais, são todas contra o seu código de conduta. Ele se tornou uma celebridade em sua cidade natal. Quando está na rua, ele é frequentemente parado pela polícia ou pelos fãs que querem apertar sua mão ou tirar uma selfie. Pedrinho deseja ter uma vida tranquila, viver em uma fazenda com um cachorro, cercado por árvores e animais. Ele diz que não tem mais pesadelos com os homens que matou e acredita que é a prova viva de que os psicopatas podem ser reabilitados. Em 2019, ele disse a Roberto Cabrini para o Conexão Repórter o seguinte: "Neste mundo onde vivemos agora, não estou tirando a vida de ninguém, estou curado." A entrevista, que durou 1 hora, tentou encontrar algum vestígio de humanidade e arrependimento em Pedrinho, mas ele permaneceu sem demonstrar emoção. Ele comentou: "Não me arrependo, porque as pessoas que matei não valiam merda nenhuma. As pessoas que eu matei nem valiam a comida que comiam. Se eu não os matasse, eles me matariam. Matariam outras pessoas que não mereciam morrer." Cabrini perguntou: "Às vezes você sente alguma tentação, uma vontade de matar?" Pedrinho então respondeu: "Sim, mas depois desaparece."